Vamos falar de criptografia? Hoje eu vou te mostrar na prática como funciona o processo de encriptação e decriptação de um dado. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev e hoje eu quero te mostrar o processo de cifrar e decifrar um dado ou uma informação qualquer. Então a gente vai entender na prática como funciona essa parte do estudo de criptografia. E inclusive, antes da gente começar e botar a mão na massa, vamos falar sobre o termo de criptografia, encriptação, porque eu já utilizei esses termos incorretamente no passado. Então criptografia basicamente é a área de tecnologia que estuda técnicas e práticas para transmissão segura de informações, para comunicação segura. Então a área de criptografia estuda, por exemplo, algoritmos de hashing para a gente garantir a integridade de alguma informação, assinatura digital para garantir a autenticidade de quem enviou aquela mensagem, por exemplo. E o foco desse vídeo, que é a encriptação, que estuda as técnicas, os algoritmos, para a gente garantir a confidencialidade. Se você quiser, eu posso trazer um vídeo específico sobre esses termos, que são princípios e pilares da segurança da informação. É só comentar que eu trago um vídeo explicando todos esses nomezinhos. Mas continuando, então o que a gente vai estudar nesse vídeo, como eu falei, é a parte de encriptação. Encriptação é basicamente o processo de você pegar alguma informação, o que a gente costuma chamar de texto plano ou texto claro, ou seja, uma mensagem qualquer, uma informação, um documento, algo que você consiga ler e consiga extrair valor daquilo, e a gente vai passar isso por algum processo que o torne irreconhecível. Ou seja, se eu digitar um texto, eu vou transformar esse texto em alguma coisa que eu não consigo reconhecer, que eu não consigo ler normalmente. E esse é o processo de encriptação, ou de cifrar um dado. E decifrar ou decriptar é o processo oposto. É pegar essa informação que a gente não consegue entender, que a gente não consegue ler, e transformar de volta naquele texto plano, naquele texto claro, na informação original. E dentro dos algoritmos de encriptação, porque existem vários, eu nem vou tentar citar alguns aqui para você, dentro desses algoritmos tem uma divisão entre algoritmos de chave simétrica e algoritmos de chave assimétrica, ou algoritmos de chave pública. E como funciona? Já existe muito conteúdo por aí sobre essa divisão, sobre cada um desses algoritmos, então eu vou passar super rápido, mas se você quiser, comenta também que eu trago um vídeo mais explicativo sobre esse tema. Mas basicamente, algoritmos de chave simétrica utilizam uma chave, que é basicamente um valor aleatório, para realizar o algoritmo de criptografia, e a mesma chave para realizar o algoritmo de decifrar, né? Então, uma chave para cifrar e a mesma para decifrar a informação. Já algoritmos de chaves assimétricas utilizam um par de chaves, onde uma das chaves faz a encriptação e a outra chave vai fazer a decriptação. Então, o algoritmo de chave assimétrica normalmente é utilizado quando a gente precisa que dois pontos diferentes na rede vão trafegar informações, então você vai enviar uma chave pública para a pessoa cifrar a informação, mas a sua chave privada não sai do lugar. Então é um processo mais complexo. Por isso, aqui nesse vídeo a gente vai utilizar a encriptação utilizando chave simétrica, uma única chave. Então eu sei que eu já falei bastante, então vamos começar a colocar a mão na massa. Então eu tenho aqui dois arquivos, um encrypt e um decrypt, os dois estão vazios. Eu vou começar recebendo aquele texto claro que eu falei, ou texto plano. Eu vou receber isso pela linha de comando, então isso vai vir aqui do argv na posição 1. E antes de continuar, eu já vou te avisar, eu estou utilizando o PHP, mas os conceitos aqui são agnósticos de linguagem. Você pode utilizar isso daqui em qualquer linguagem, inclusive a biblioteca que eu vou utilizar tem ports, tem adaptações para várias linguagens também. Mas continuando, eu tenho esse texto. Eu vou precisar chamar alguma função que transforme esse texto em algo irreconhecível. Uma das funções possíveis é utilizando uma biblioteca chamada Sodium, ou libsodium, que, de novo, é uma biblioteca muito famosa, ganhadora de vários prêmios, e essa biblioteca já tem meio que várias configurações feitas para nós, ela já utiliza os algoritmos mais seguros para cada caso, e essa biblioteca existe para diversas linguagens. No PHP você nem precisa instalar, ela já vem instalada por padrão. Então vamos lá. Uma das funções possíveis para a gente realizar a cifragem, a criptação de dados utilizando uma chave simétrica é a Sodium Crypto Secret Box. Nós vamos criar uma caixa secreta aqui com a função Sodium, com a libsodium. E ela espera alguns parâmetros. A nossa mensagem, que vai ser o texto claro, ela espera um tal de nonce, ou Initialization Vector, um vetor de inicialização.
que eu vou falar sobre isso já já. E uma chave, que no nosso caso é a chave simétrica, a mesma chave para cifrar e decifrar. Então vamos começar criando essa chave aqui. Existe também uma função chamada Sodium Crypto Secret Box, KeyGen, ou seja, gerar uma chave. Essa função vai basicamente gerar alguns bytes aleatórios já com o tamanho necessário para realizar a cifragem com os algoritmos bem seguros. Então isso daqui basicamente gera um monte de bytes aleatórios. É isso. Então vamos armazenar aqui a nossa chave. Só que o que acontece? A gente vai precisar dela também para decifrar. Então ao invés de só armazenar numa variável, eu vou salvar isso num arquivo aqui no meu projetinho. Então o que eu vou fazer? Se um arquivo não existir ainda, um arquivo com o nome chave.key, péssimo nome eu sei, mas tudo bem, então nesse caso eu vou escrever no arquivo chave.key o resultado dessa função. Então eu estou salvando a minha chave no arquivo. E aí, no final, após já ter garantido que o arquivo existe com o conteúdo, eu vou pegar essa chave. Então, chave.key. Beleza, já tenho a minha chave. Agora eu preciso de um initialization vector. O que é isso daqui? Um vetor de inicialização, também um número de bytes, uma quantidade de bytes, que vai ser utilizado para garantir que a informação, se o mesmo texto, quando eu passar pelo algoritmo, ele não gera o mesmo valor cifrado, a mesma informação embaralhada. Por que isso? Se com o mesmo texto cifrado eu vou sempre gerar o mesmo valor, aquela mesma string codificada, aquele mesmo número de bytes codificados, se gerar sempre a mesma informação de saída, os atacantes vão conseguir analisar padrões. E eles vão ver, opa, em português, a letra que mais aparece em uma mensagem é a letra A. Estou dando um exemplo, não sei se é verdade. Então eles vão tentar buscar cada um dos conjuntos de bytes, substituir por A e ver o que faz sentido. Então isso facilita um ataque em um cenário onde a gente estiver sendo atacado. Então um initialization vector é um número de bytes aleatórios também, é uma quantidade de bytes aleatória, que vai garantir que quando eu cifrar o mesmo texto mais de uma vez, a gente gere uma cifra diferente, um dado encriptado diferente. Então eu vou te mostrar já já. Mas então, basicamente, para esse initialization vector, a gente vai precisar de alguns bytes aleatórios. E quantos? A gente precisa de um número que seja seguro. Mas ao invés de a gente ficar gravando que número é esse, para cada algoritmo isso pode ser diferente, a gente pode utilizar uma constante que já existe aqui pra gente também. Então dessa forma eu estou gerando esses bytes aleatórios com um valor ok, e com isso eu já posso exibir o meu dado que foi cifrado. Então vou até quebrar a linha aqui no final para a gente conseguir visualizar direitinho, e vai ter um último probleminha antes da gente finalizar esse script, que está até bem simples, né? Então vamos lá, eu vou executar o encrypt, passando aqui na linha de comando, que é o que vai chegar no meu argv, algum texto. Então, por exemplo, texto de teste para cifra. Beleza, só isso. Quando eu der Enter, olha só o que é exibido para mim. Eu não consigo entender essa informação, é difícil manipular, se eu precisar copiar e colar. Então, isso daqui está num formato binário, o que não é problema para a gente armazenar e transmitir, isso não é um problema, mas no meu caso, eu quero exibir esse dado binário de forma que eu consiga copiar e depois colar lá no meu script de decrypt, por exemplo. Então eu vou transformar esse arquivo, esse conteúdo binário, em algo que eu consiga ler, seja utilizando um base 64 ou simplesmente transformando o que é binário para hexadecimal. Então eu poderia chamar uma funçãozinha, por exemplo, chamada bin2hex, ou seja, uma informação binária para hexadecimal. O problema é que essa função ela não é de tempo constante. A gente já até falou em um vídeo um pouco mais antigo sobre ataques, timing attacks, ataques de temporização que analisam o tempo que o seu algoritmo leva. Então, sempre que a gente fala de criptografia, nós devemos utilizar funções de tempo constante, que é o caso da Sodium bin2hex. Então, isso faz a mesma coisa, mas em tempo constante. Independente do tamanho da mensagem que eu quero transformar, independente do tamanho desse dado binário, ela sempre vai levar o mesmo tempo para ser processada. Então, com isso, eu posso executar agora o meu encrypt e eu tenho uma informação que eu consigo copiar, pelo menos. E graças a esse initialization vector, eu consigo executar a cifra do mesmo dado várias vezes sem gerar um valor repetido. Então, repara que são valores completamente diferentes aqui. Então, com isso, a gente já tem o nosso dado cifrado. Mas tem um probleminha. Esse initialization vector também é necessário, a gente precisa dele para decifrar a nossa senha.
Então, por isso, além de fazer o bin2hex do meu dado cifrado, eu vou adicionar esse initialization vector aqui, eu vou concatenar. Por que eu vou fazer isso? Na hora de decifrar, eu posso pegar esses primeiros bytes da minha mensagem e saber que é o initialization vector. Então, com isso, se eu rodo de novo meu teste de cifra, eu tenho agora um resultado, uma saída um pouco maior, mas eu tenho o meu initialization vector. Então, eu consegui fazer a cifra do meu dado, a encriptação. Então, garantindo aqui, quantas vezes eu executar, vai ser o número de vezes que eu vou ter dados diferentes, nunca vai ser a mesma coisa. Agora vamos para a parte de decifrar. Mas eu acho que só de mostrar esse algoritmozinho com detalhes de initialization vector, eu acho que já merece um like, né? Então deixa um like aqui e vamos para a parte de decifrar. Primeiro, eu vou pegar aqui o meu input, né, a minha entrada do meu argv na posição, a gente precisa dessa informação também. Agora eu vou pegar o meu initialization vector, ou como em alguns outros lugares é chamado, o meu nonce. Então aqui eu vou chamar com esse nome. Então eu vou pegar uma substring, o que isso quer dizer? Eu vou pegar os primeiros bytes aqui desse meu valor que eu recebi pela linha de comando. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar do meu input do índice 0 até aquele índice com aquele número de bytes. Só que isso daqui, se você se lembra bem, a gente concatenou, a gente adicionou antes de chamar essa funçãozinha aqui. Então isso tudo é bytes, não são strings ainda. Ainda não é aquela string hexadecimal. Então antes de fazer isso daqui tudo, eu vou chamar a função inversa, o meu hex2bin. Então eu estou pegando esse hexadecimal aqui e vou transformar para binário. Desse binário, eu vou pegar esses primeiros bytes, que é o meu initialization vector. E agora eu vou pegar o restante, que é a minha cifra. Então do meu input, eu vou pegar começando desse byte aqui, o restante é o meu dado cifrado. Beleza, tenho minha cifra em mãos, preciso também da minha chave, então vou pegar aqui o meu chave.key, que eu nem te mostrei, né? Mas o conteúdo dela também é um valor binário, a gente não consegue ler, não consegue fazer sentido dela. Com a chave, com o meu dado cifrado e o meu nonce, ou meu initialization vector em mãos, eu posso fazer o sodium crypto secret box open. Então eu tinha aquela caixa secreta, agora eu posso abrir essa caixa secreta, passando o meu valor cifrado, passando o meu nonce, ou initialization vector, e passando a minha chave. Vou adicionar uma quebra de linha aqui, só para a gente conseguir enxergar. E agora eu vou copiar essa informação cifrada, e eu vou chamar o decrypt, passando essa informação cifrada. Quando eu dou Enter, tenho aqui, texto de teste para cifra. Vou tentar escrever alguma outra coisa aqui. Então, por exemplo, o meu nome, Vinícius Dias. Isso vai gerar essa cifra. E eu vou passar para o decrypt, esse valor aqui, essa cifra, e decifrando a gente tem acesso a Vinícius Dias. Então, com isso, nós aprendemos sobre o processo de gerar uma cifra e decifrar esse valor gerado. E só para recapitular, a gente falou de algumas coisas importantes. Nós falamos sobre o vetor de inicialização, ou initialization vector, para garantir que o mesmo dado, se cifrado várias vezes, não gere o mesmo valor, para evitar aquelas análises de padrão. Nós falamos sobre a necessidade de armazenar a chave, e aqui é muito importante que essa chave esteja num local seguro. Você, obviamente, não vai mandar isso daqui para o seu versionamento de código, para o seu GitHub, Bitbucket da vida. Você não vai armazenar isso como texto puro dentro do seu projeto, em um lugar facilmente acessível. O ideal é que isso seja armazenado com muito cuidado. Por exemplo, se você está num serviço de cloud, existe um serviço no seu provedor para armazenar chaves, o KMS da AWS, por exemplo. Então vale a pena pesquisar onde armazenar suas chaves. Então a gente falou sobre initialization vector, sobre chave simétrica e assimétrica, e a gente falou um pouquinho sobre a libsodium, que é uma biblioteca. Ela funciona em várias linguagens diferentes, tem ports para várias linguagens diferentes, porque é escrita em C, e várias linguagens têm bindings para C, né, como é o caso do PHP. Então a gente já tem diversas configurações feitas para a gente nos algoritmos mais seguros. Existem formas de você deixar isso tudo aqui bem mais manual. Ao invés de chamar uma funçãozinha, você conseguiria chamar uma função que faz a cifra, depois adiciona o vetor de inicialização para descobrir a chave, depois faz a assinatura dessa cifra também. Você pode fazer todo o processo muito mais manual. Mas utilizando uma biblioteca como essa, facilita bastante a nossa vida. Então, se ficou qualquer dúvida, não se esquece de comentar. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos sobre isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Te espero no próximo vídeo.